Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Júlia e nesse vídeo iremos explicar como ocorre a produção de um canhão de fumaça para a disciplina de climatologia do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. O meu nome é Paola e eu vou explicar para vocês brevemente como foi feito o experimento e quais foram os materiais que a gente utilizou para produzi-lo. Bom, os materiais foi um balde de tamanho variável, incenso e carvão. Tá, mas e depois daí? A gente utilizou também uma latinha de refrigerante para colocar o incenso e o carvão. Depois disso a gente ficou girando essa latinha até que fosse produzido bastante fumaça para a gente colocar a latinha dentro do balde. Tampamos por alguns segundos com a intenção ali de acumular fumaça dentro do balde. Após retirar a tampa, a fumaça ela é emitida em forma de anel, como vocês podem ver no vídeo. O experimento de canhão de fumaça é uma maneira prática e visual de ilustrar como a circulação na atmosfera ocorre em função das diferenças de temperatura, pressão e densidade. A observação do movimento da fumaça ajuda a compreender como o ar se move na atmosfera e como isso está relacionado aos fenômenos meteorológicos globais. Então, o que é circulação atmosférica? Ela vai ser o movimento das grandes massas de ar na atmosfera da Terra, que ocorre principalmente devido às diferenças de temperatura e pressão entre as diferentes regiões do planeta. A principal dinâmica da circulação atmosférica envolve a convecção, os gradientes de pressão e o movimento do ar. E nós podemos observar os fatores de convecção, gradiente de pressão e movimento do ar com o experimento de canhão de fumaça. Quando a fumaça ela é liberada próxima a uma fonte de calor, como uma lâmpada ou um aquecedor, ela tende a subir, assim como o ar quente na atmosfera. Esse é um exemplo de convecção, onde o ar quente ele sobe devido à sua menor densidade. Já se você produzir a fumaça em uma área onde o ar está mais frio, a fumaça vai se mover em direção à área mais quente. Isso simula os ventos de superfície, que se deslocam das áreas de alta pressão, que são frias, para as de baixa pressão, que são quentes. E quando observamos o movimento da fumaça em um ambiente fechado, é uma demonstração de como ocorrem as células de circulação atmosférica, como as células de Hadley e as de Ferrel, porque nelas a fumaça vai ser vista subindo em uma parte e descendo em outra, simulando os movimentos ascendentes e descendentes do ar em diferentes latitudes do planeta. Meu nome é Thalita, eu vou falar um pouco sobre a difusão e efusão dos gases. Bom, eles são fenômenos que estão diretamente relacionados com a movimentação das partículas desses gases que estão dentro de uma mistura. Bom, essa movimentação está diretamente ligada com a energia cinética dessas partículas. A difusão é um processo que ocorre quando as partículas de um gás elas se espalham de forma uniforme em meio às partículas de outros gases, formando uma mistura gasosa dentro de um recipiente. A efusão ela é o movimento das partículas de um gás no sentido de atravessar os orifícios da parede desse recipiente. Falando um pouco sobre o efeito estufa. Bom, ele é um fenômeno natural muito importante para a existência de vida na Terra e ele é responsável por manter a temperatura média global. O Sol ele emite calor à Terra. Parte desse calor é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos. Outra parte é devolvida ao espaço. Contudo, uma parcela da radiação solar irradiada pela superfície fica retida na atmosfera em decorrência da presença de gases do efeito estufa. Impedem que esse calor seja totalmente devolvido ao espaço, mantendo o equilíbrio energético e evitando grandes amplitudes térmicas. Falando brevemente sobre a troca de calor, bom, o calor ele é uma energia térmica em trânsito que é determinado pela diferença de temperatura entre os sistemas envolvidos. O calor ele flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Os padrões de ventos, eles são movimentos regulares do ar na atmosfera, influenciados por fatores como a rotação da Terra e a distribuição desigual de calor. Eles também desempenham um papel crucial no clima, afetando a temperatura, a umidade e as condições climáticas regionais. Compreender esses padrões ajuda na previsão do tempo e na análise dos impactos climais globais. Bom, tecnologias como satélites
e modelos de computadores, eles são usados para monitorar e prever essas mudanças nos padrões de ventos. O clima local, ele refere-se ao clima de uma área geográfica específica, que é influenciada por fatores locais. Por exemplo, uma cidade que fica perto do oceano, ela pode ter um clima mais ameno do que uma cidade no interior. Por quê? Isso porque a água do oceano, ela ajuda a moderar as temperaturas. Já o microclima, ele refere-se ao clima de uma área muito pequena, muitas vezes alguns metros ou até menos, e eles são influenciados por fatores locais, como a sombra do edifício, a cor e o material de superfície, ou a presença de vegetação. Por exemplo, um lado sombreado de um edifício, ele pode ser significativamente mais frio do que o lado ensolarado.